Amém, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos na casa do nosso Deus para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizer o nome do nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a Deus, o Deus que nos sustenta, que nos mantém firmes em seu caminho. Eu convido aos irmãos aqui presentes e a você que nos assiste, caso possa, para lermos o Salmo 146, versículos 1 e 2 apenas. 146, versículos 1 e 2. Leiamos. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao Deus enquanto eu viver. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E é isso, meus queridos, e vamos fazer nesse exato momento. Convido o Ministério de Louvor à frente para louvarmos ao nosso Deus. Sejam bem-vindos a todos, a você que nos assiste. É um prazer ter você conosco. Então Deus abençoe todos nós nesta noite e possa ser uma noite edificante para as nossas vidas. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar a nosso Deus, esse Deus maravilhoso que nos deu a vida, saúde, para nós estarmos aqui nessa noite. Você que está em casa também, louve conosco a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, Santo. Glória, és tão digno, eu me prostro a ti.
cântico diz assim: amor maior que o meu pecado. E esse Jesus, ele morreu na cruz por nós. Apesar de nós sermos pecadores e não merecermos seu sacrifício, ele se entregou por nós. Não é, hoje na escola dominical falamos sobre o amor, né? Amor ao próximo. Não é fácil a gente amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, às vezes pessoas que nos amam. Imagina pessoas que fazem o mal contra você. Que nós somos assim, nós éramos assim, né? Nós não fazíamos nada para Jesus. Até hoje, por nós mesmos, a gente não faz nada por Jesus, para Ele, para a glória dEle. Não, nós somos pecadores e miseráveis, só através do sacrifício dEle. E Ele fez isso por nós, mesmo a gente não merecendo. Isso é motivo para nos alegrarmos, não só nessa noite, mas todos os dias, e sermos totalmente gratos e darmos a nossa vida pelo reino de Deus. Ó, quão lindo! No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e nos deu direito à vida eterna. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível.
Esqueci o nome do hino, irmãos. Toma o meu coração. É o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Amém, Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de amor, Deus de justiça, Deus que nós sabemos que não há sombra de mudança. O Senhor é o mesmo desde sempre, desde a eternidade. O Senhor não muda, os seus propósitos não mudam, suas vontades não mudam, Deus, e nós sabemos disso. E é isso que nos dá segurança, Pai, porque nós sabemos que o Senhor prometeu que enviaria seu Filho. O Senhor enviou, Ele morreu naquela cruz por nossos pecados.
E o Senhor promete que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Deus. E é essa esperança, ó Deus, que aquece os nossos corações, Pai. Termos a certeza de que o Senhor cumpre as suas promessas. E um dia o Senhor voltará para nos buscar e morar eternamente contigo na glória. E louvarmos e adorarmos ao Senhor frente a frente, porque o Senhor é santo. E ali, ó Deus, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, somente o gozo eterno, o louvor eterno e adoração eterna. Esse é o nosso maior anseio, ó Deus. Que essa canção seja verdadeira nas nossas vidas, que nosso maior desejo seja te servir inteiramente, nos entregarmos todos os dias pelo Senhor, proclamar o seu evangelho, ó Pai. Que é um evangelho de amor, um evangelho de justiça, e que é um evangelho também de condenação para aqueles que não o aceitam como o único Senhor das suas vidas. E é por isso que nós devemos pregar o evangelho, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a falar do teu amor para as outras pessoas, ó Pai. Nesse mundo que nós sabemos que está cada dia mais próximo da tua vinda, Pai. E nós ansiamos a tua vinda, Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Fala conosco, ó Deus, através da tua mensagem neste momento, ó Pai. Que o Senhor abençoe o pastor que vai pregar nessa noite. Que ele seja inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. E fale aos nossos corações e traga mudanças para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Como é bom poder louvar a Deus, né? A gente fica com a vontade de continuar, né? Continuar louvando, continuar cantando. Não sei dos irmãos, mas eu sinto tão bem cantando, louvando a Deus. E se tivesse 1 hora de louvor, ou 2 horas de louvor, eu acho que a gente nem ia perceber. É tão bom. Faz bem para a alma da gente, faz bem para a gente, o coração da gente, louvar a Deus, louvar o nosso Deus. Passou aqui 24 minutos já, sim, estalo, já foi embora, a gente nem percebeu, né? Como é bom poder estar na casa de Deus, louvar a Deus. Mas, meus queridos, nós vamos nesse instante ler a palavra do nosso Deus também. Convido você aqui presente, você que nos assiste, a abrir sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu. Quem tem a Bíblia com o Novo Cântico aí, página 804. Ageu é um profeta do Antigo Testamento. Livro pequeno, 2 capítulos apenas, mas nos traz uma mensagem tão significante para a nossa vida. Ageu, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 apenas. Todos encontraram? Sim. Leiamos então, queridos. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos todos juntos? Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Meu Deus, meu Pai, Senhor nosso, glorificado seja o teu nome, adorado seja o teu nome. Digno desta adoração, o Senhor que fez todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Rogamos ao Senhor nesse instante
que venha de encontro ao nosso coração, de todos os que estão, ó Deus, aqui e aqueles que estão nos assistindo, que a Tua palavra, ela venha ser o nosso alimento, ó Deus, ela venha ser a força que precisamos para nos mantermos firmes, ó Pai, em Teus caminhos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, esteja conosco, estaremos administrando, falando da Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia do Teu servo, ó Deus. Nós rogamos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Ageu, ele traz uma mensagem aqui, um alerta do nosso Deus. Israel estava no cativeiro e foi deixado, voltar para Israel, através aí do rei da época, parece que foi Ciro. E ele permitiu que Israel voltasse, permitiu que reconstruísse o templo ali de Israel. Então a nação veio e, na época de Esdras, começaram a edificar. Mas Ageu aqui, ele nos mostra algo que havia acontecido ali. O povo começou a se dispersar ali no seu compromisso. O povo, ele começou a buscar as suas próprias prioridades. Eles começaram ali a cuidar da própria vida, eles começaram ali a se envolver com os seus afazeres diários, com a sua própria casa, com as suas plantações, e automaticamente o templo que deveria ser reconstruído para a adoração a Deus, para que houvesse ali novamente uma nação que adorasse a Deus, o templo ele foi deixado de lado. Eles foram deixando aquilo de lado, e isso não foi do agrado de Deus. Eles haviam sido liberados para voltar, para reconstruir o templo. Essa era a principal finalidade, para reconstruir o templo, um local de adoração a Deus, um local de busca a Deus, aonde Deus estava ali sendo representado, vamos dizer assim, não pessoalmente, mas uma figura do templo. E o povo foi se envolvendo, por causa da mistura que havia no povo, por causa ali da preocupação com as suas coisas individuais, e aquilo foi sendo colocado como prioridade na vida desse povo. E o templo, não só o templo, mas a vida religiosa do povo ali, que era um povo que foi criado para servir a Deus, para adorar a Deus, o povo também foi esfriando na sua vida religiosa. O povo foi deixando de buscar a Deus, foi deixando de adorar a Deus como ele deveria ser adorado. E isso não foi do agrado de Deus. Não foi do agrado de Deus. Ageu, que é o escritor desse livro, alguns comentaristas podem até duvidar, mas ele é o autor deste livro. A data aqui é aproximadamente 538 a.C. Ageu e Zacarias, na época de Zacarias, Ageu e Zacarias estavam na mesma época ali. E no segundo ano do reinado de Dario, os profetas Ageu e Zacarias iniciaram aí os seus ministérios. Mas Dario reedificou o decreto de Ciro para o templo, para que o templo fosse reconstruído no prazo de 4 anos. Esdras, aí está registrado em Esdras 6, 13 a 15. Mas, como eu disse, o povo abandonou essa obra. Eu creio que se eles estivessem reedificando o templo e reedificando as suas casas, às vezes não teria tanto problema assim. Vão lá, uma turma, turnos, indo, edificando,
e trabalhando, mas o contexto aqui é que praticamente eles abandonaram, largaram, como eu disse, não só o templo, mas toda a vida religiosa. E talvez seja isso que está acontecendo com algumas pessoas aí com a pandemia, né? Largou tudo, até a vida religiosa não existe mais. Acabou a vida religiosa, infelizmente, né? Porque abandonaram, como se tivesse abandonado o templo aí. Aqui, ele dá um alerta ao povo de Israel. Ele olha e diz assim, né? O versículo 2, ele começa assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo. Não é hora da casa do Senhor ser edificada. Mas veio a palavra a Ageu, dizendo assim: pois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é templo de habitados, vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ou seja, é justo isso? Enquanto a minha casa está abandonada, está em ruínas, e está lá largada, um lado, esquecida. Talvez alguns ali daquela época estavam vivos quando o templo ainda estava edificado, ainda estava sendo usado para adoração. Provavelmente alguns deveriam ter pegado essa época ou não, mas Deus, ele está demonstrando aqui uma certa tristeza no seu coração. Largando a minha casa, deixando ela abandonada, enquanto vocês vivem aí em casas apaineladas, ou luxuosas, né, vamos dizer assim, bem arrumadas, bem feitas, e a minha casa está em ruína. Deus queria aqui que esse povo, ele tivesse prioridades. Deus queria aqui uma prioridade para aquele povo. E qual era essa prioridade? Na vida nós temos várias prioridades, muitas, mas dentre muitas que nós temos, nós precisamos escolher uma delas que vai estar em cima de todas elas, não é assim? Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos nossos afazeres, nós temos muitas coisas durante o dia ou na nossa vida cotidiana que são prioridades, mas existem aquelas que devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar na nossa vida. E a maior parte das vezes nós vamos ter que sentar e nós vamos ter que analisar, mas como cristãos que somos, ou teoricamente somos, não deveria ser tão difícil assim a gente entender qual é a nossa prioridade. Ou seja, qual é aquilo que deve estar em primeiro lugar na minha vida. Para o cristão, ele não deveria ter essa dificuldade de entender qual é a sua prioridade. Ele não deveria ter a dificuldade de entender qual é essa prioridade. O profeta Ageu aqui estava mostrando para eles qual é a prioridade que Deus queria naquele momento. Não era só a reedificação do templo, meus queridos. Deus queria ver daquele povo compromisso. Deus queria ver daquele povo adoração. Que olhassem para aquele templo ali e sentissem um prazer de estar na casa de Deus, sentissem um amor, um arder no coração de estar novamente construindo a casa do Deus de Israel, do Deus dos exércitos,
do Senhor dos Exércitos. Mas um coração tão frio. Eles estavam tratando aquela casa como se fosse qualquer coisa. E hoje, infelizmente, acontece muito disso no nosso tempo. Muitos cristãos tratam a casa de Deus como se fosse qualquer lugar. Como se fosse em qualquer lugar. E isso não é do agrado de Deus. Isso demonstra, meus queridos, que muitos cristãos não entendem, ou quando entendem, não querem ter Deus como prioridade em suas vidas. Sou muito ocupado, pastor. Eu tenho muitas coisas que fazer. Eu tenho muitos afazeres. Eu faço isso, eu faço aquilo. E começa a colocar de uma lista. Não faça isso para o pastor, faça para Deus. Coloque essa lista diante de Deus, então, e veja o que Ele irá falar com você. Ó Deus, eu não posso te colocar como prioridade, porque eu tenho que trabalhar. Eu não moro, às vezes, no Oriente. Vou mexer aqui com o pessoal daqui, né? Às vezes eu tenho que sair, tenho que vir para cá, tenho que viajar, tenho que fazer isso. Eu estudo, eu trabalho, e começam a colocar ali uma lista de coisas para justificar não colocar Deus em prioridade na sua vida. E isso não é do agrado de Deus. Você pode ter certeza que do mesmo modo que Deus não se agradou daquele povo ali do passado, daquele povo ali da época de Ageu, Zacarias e Esdras ali, Ele não se agrada do povo dele hoje, que não o coloca como prioridade na sua vida. Que não tem Ele como prioridade na sua vida. E eu digo prioridade, não é só o fato de você estar aqui dentro da igreja. Porque isso aí não é só prioridade, não é só isso. A prioridade é ter uma vida exemplar em todo e qualquer lugar. É aonde você for, é você demonstrar que é um servo de Deus, que é alguém que serve ao Senhor dos Exércitos. Que pode te oferecer qualquer coisa para você mudar de ideia, que você tem a sua consciência, que você tem foco, você tem certeza daquilo que você está seguindo, você tem certeza do Deus a quem você está adorando. Quantos cristãos que colocam tudo como prioridade na sua vida, menos Deus. Mas quando precisam de Deus, vão atrás dele. Quando precisam de Deus, pedem oração. Orem por mim. Quando precisam de Deus, demonstram aquele falso cristianismo. E isso, sabe o que acontece? Quando nós não colocamos Deus como prioridade. Veja bem, se você continuar lendo o livro aqui de Ageu, capítulo 1, aqui, você vai ver que Deus começa a tratar com aquele povo. Aquele povo está trabalhando, está plantando, está construindo as suas casas, ali está esperando uma colheita boa. Ali, Deus fala com eles: vocês estão deixando a minha casa de lado. Olha, considere o vosso passado. Olha para trás. Olha o que eu fiz. Olha quem sou eu. É justo vocês fazerem um negócio desse? Olhem, meus queridos, para aquilo que Deus faz na vida de vocês, as bênçãos que vocês recebem, os livramentos que Ele te dá ao longo da sua vida, as bênçãos, o seu pão de cada dia, tudo que você tem hoje, é bênção de Deus na sua vida. Considere o seu passado. É justo você não tê-lo como prioridade na sua vida? Se é Ele que te fortalece, Ele que te dá fé, é Ele que enviou Cristo, é Ele que te salvou. É justo você não tê-lo como prioridade na sua vida? E aí, o que Deus fez para aquele povo? Deus pesou a mão naquele povo.
versículo 11 diz assim, né? Vou ler o versículo 9, 10 e 11. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus pesou a mão, porque eles não estavam tendo Ele como prioridade. E quantos cristãos reclamam aí da vida, dizendo que não sabe porque não conseguem chegar no final do mês, o dinheiro acaba antes, produzem, trabalham, correm atrás e não veem a vida crescer, não crescem, não conseguem adquirir as coisas, não conseguem juntar R$1 que seja na poupança. Porque Deus pesa a mão. Você trabalha, soa, mas você não satisfaz. Você vê aquilo ali como areia, ou como a água, como você pega assim, ela escorrendo nas mãos e indo embora. Você já parou para pensar nisso? Se você não está satisfeito, hoje você até falou, Diago Márcio falou até um pouco sobre isso. Você olha para o outro e vê o outro sendo abençoado, e por que eu não? Por que eu não estou sendo abençoado? Por que eu não consigo comprar nada? Eu não consigo juntar nada? Minha vida é sempre aquele aperto, e eu vou na igreja, eu oro a Deus, eu busco a Deus, não sei o quê, porque o seu coração não está aqui. O seu coração não tem Deus como prioridade. O seu coração não está nem aí para Deus. É para as bênçãos de Deus e não para o Deus das bênçãos. Deus pesou a mão sobre Israel. Tudo que eles estavam fazendo ali não estava indo, não estava prosperando, não estava caindo a chuva ali, o orvalho, para poder fazer com que a plantação brotasse. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Talvez, se você está nessa situação aqui, você está trabalhando, está produzindo e você não está satisfeito com aquilo ali, com a sua vida, pare um pouco e pense nisso que aconteceu com o povo de Israel. Será que não está acontecendo com você também, não? Nós precisamos determinar as nossas prioridades como cristãos. Se Deus pesou a mão ali naquele povo para fazê-lo aprender, para ensiná-lo, Ele pode muito bem, e Ele faz, com certeza, hoje a mesma coisa, de forma diferente, mas com o mesmo resultado. Com o mesmo resultado. Qual está sendo a sua prioridade? Lógico que a mensagem de Ageu aqui foi dura, e é sempre duro você ouvir a verdade, é sempre duro você ouvir que está errado, que você está andando infiel. Ninguém gosta de ouvir essas coisas, mas foi necessário essa mensagem e ela serve para a igreja de hoje. Temos que ter uma prioridade. É justo que a minha casa está lá destruída e vocês morando em mansão? É justo?
Não é que Deus estava bravo com ele, com a casa deles, não. Se a casa de Deus estivesse consertada, se a casa de Deus estivesse pronta para ser adorada, para ser novamente usada para a adoração a Deus, se eles tivessem cada um uma mansão com uma piscina enorme na casa deles, seria a bênção de Deus para eles. Se a prioridade deles fosse de fato Deus, fosse de fato servir a Deus, viver de uma forma para agradar a Deus. Eles foram libertos do cativeiro para isso, para edificar a casa de Deus, para que houvesse novamente adoração ao verdadeiro Deus naquele povo, naquela nação de Israel, e eles estavam falhando nessa parte. Falhando nessa parte. Considerar o vosso passado. Deus quer que nós tenhamos a Ele como prioridade na nossa vida. E eu disse aqui, a prioridade não é só o fato de ir na igreja, não. Não é só marcar presença, não. Já fui na escola dominical hoje, está lá. Na presença está lá. Já fui no culto à noite, está lá. É como eu disse aqui, a nossa prioridade é viver uma vida conforme a vontade do nosso Deus. É buscarmos a santificação todos os dias. Lá no meu trabalho, pode ser difícil que for, cansativo, mas eu vivo lá para a glória de Deus. Dentro da minha casa, eu vivo para a glória de Deus. Se eu estudo, eu vivo para a glória de Deus. E as pessoas precisam ver em nós isso, que nós temos Deus como prioridade na nossa vida. Eles precisam ver em nós que esse cristianismo que nós pregamos, nós também o vivemos. Tem um ditado que diz assim: é muito fácil falar, o difícil é agir, né? Mais ou menos assim. É fácil falar, eu quero ver fazer. Quero ver fazer. Ou outra hora você vê um versículo assim, ou uma frase. É fácil andar com Jesus no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus. E muitas vezes assim, tem pessoas que colocam até assim uma faixinha na cabeça, 100% Jesus. Uma afronta a Jesus. Isso é afrontar Jesus quando você vê a vida da pessoa, aí de jogadores de futebol, uma vida depravada, sem respeito nenhum, querendo mostrar um cristianismo que não existe, ou nunca existiu. Mas às vezes a gente também está vivendo dessa forma, não agindo como eles, mas tendo o nome de cristão, não sendo cristão. Eles tinham o nome de povo de Israel, povo de Deus, mas estavam vivendo como se não existisse até Deus, como se Deus ali não valesse de nada. Muitos hoje não vivem assim, com essa prioridade, não tem essa prioridade, não tem Deus como prioridade. E muitos, meus irmãos, é notório, você olha, você vê na cara da pessoa, e você vê até mesmo na vida que a pessoa leva, lá fora no mundo. E você percebe claramente que não tem Deus como prioridade. E isso é muito triste. É muito triste. O povo aqui, se você continuar lendo, versículo 12 em diante, aí, o povo chega a atender a voz de Deus. Ele atende a Deus. Mas para isso precisou pesar a mão sobre ele. E se Deus quiser fazer isso conosco, Ele vai fazer. Ele vai pesar a sua mão para quebrantar o nosso coração, para mostrarmos o quanto somos dependentes dEle em todas as áreas da nossa vida. Ele vai mexer com a sua área financeira, com a sua área espiritual, com a sua área familiar, sentimental. De algum modo, Ele vai fazer algo para te mostrar que você tem de tê-lo como prioridade na sua vida. Prioridade. Conversando certa vez com
com um senhor, com um colega, um amigo. E ele me disse, pessoal, olha, eu tenho um problema muito sério. Eu trabalho, mas eu não consigo ser fiel em ofertas e dízimos, essas coisas. Porque às vezes eu recebo ali, eu já vou pagando a conta, pagando outra, pagando uma, pagando outra. Quando eu vejo, eu não tenho para poder levar. Faça diferente. Você quer ser mesmo fiel? Não, quero. Quer mesmo? Quero. Então, assim que você receber o seu dinheiro, tira primeiro o dízimo. Faz isso aí, faz um teste para você ver. Faz um teste para você ver. Tira, entrega lá na igreja, põe lá, sem dó, né? Sem dó. Chega lá com a mão tremendo assim, não vale também não, tá? Sem dó. Chega lá e coloca lá, está aqui, Senhor, é seu, e você vai ver. Meus irmãos, eu já tive essa experiência pessoal, e Deus honra, Deus abençoa. É incrível que pareça, você consegue andar direito com as suas coisas. E no final do mês até sobrar um pouquinho ainda. É impressionante como isso funciona. Quando você coloca Deus como prioridade, o servir a Deus, o adorar a Deus, não só dentro da igreja, mas em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Para nós finalizarmos, eu tenho de fazer a pergunta, né? Qual é a sua prioridade? Deus, presta atenção. A sua resposta eu não sei. E se você está dizendo que aí é Deus, eu não sei. Mas Deus sabe. Porque Deus conhece o seu coração. Então não adianta você tentar ser sincero, tentar iludir. Seja sincero. A melhor coisa é você ser sincero com a sua vida e hoje ainda pedir perdão a Deus e sair daqui com o compromisso de tê-lo como prioridade na sua vida. É muito melhor isso. É muito melhor do que você sair daqui, você ouvir a mensagem, sabe que tem que ter como prioridade e continuar vivendo da mesma forma. Deus tem prazer em abençoar aquele que tem a Ele como prioridade. Aquele que o adora. Aquele que tem prazer de estar na casa de Deus, mesmo se estiver em casa nos assistindo, poderia estar fazendo outra coisa qualquer, mas está assistindo culto, não podendo estar na igreja. Isso é ter prioridade, isso é ter compromisso com Deus. Isso é ter prioridade e compromisso com Deus. Deus tem prazer em abençoar. Deus amava Israel, Deus ama Israel. E Ele pesou a mão ali e foi para ensinar o povo, para trazer o povo de volta ao caminho que Ele havia colocado o povo. Um caminho de adoração, de servidão a Ele. E Ele, se for necessário, Ele vai pesar a mão sobre a sua vida. Ele vai pesar a mão na minha vida, caso eu mude a minha prioridade. Meus queridos, a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, como cristão, é colocar Deus em primeiro lugar, é servir a Deus, é tentar honrar a Deus com a nossa vida, em todas as áreas, em todo lugar. E é isso que Ele espera de todos nós. Israel ali fez um concerto com Deus, Israel ali voltou-se, Israel foi ali reconstruir o templo. Se você continuar lendo aí, você vai ver aí o capítulo 2 em diante, fala sobre a glória do segundo templo. O povo se comoveu e Deus mudou a sorte. Deus abençoou o povo, fez o povo prosperar, porque o povo voltou o seu coração para Ele. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que estudar, eu sei que você tem seus afazeres diários dentro de sua casa, mas eles não podem ser a prioridade na sua vida, jamais.
Jamais. Você pode fazer todas essas coisas na sua casa e ter Deus em prioridade na sua vida. Você pode fazer tudo isso tendo Deus com prioridade na sua vida, fazendo para a glória de Deus. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, aos que estão nos assistindo, que conceda a força que nós precisamos para colocá-lo como prioridade. Que a gente entenda essa necessidade nossa como cristão, de tê-lo como prioridade, ter como a primeira coisa em nossa vida. E que Deus nos conceda aí essa sabedoria e essa vontade de fazer isso. Que é isso que Ele espera de cada um de nós. Não é porque pastor é que falou lá na frente que eu tenho que ter prioridade, não. É porque a palavra de Deus nos diz que Ele precisa ser a prioridade na minha vida. E se eu tenho essa palavra como regra de fé e de prática, eu preciso seguir dessa forma. Eu preciso viver dessa forma para a glória do meu Deus. Então você pode ter todos os seus afazeres diários. E pode ter Deus como prioridade, sim. Não há nenhum problema. Deus não estava, como eu falei aqui, eles estavam construindo as casas deles, vivendo em casas apaneladas, casas, enquanto o templo estava ficando destruído lá. Deus, o problema não era a construção, era a infidelidade deles, que eles deveriam ter a prioridade e não tinham. Não há nenhum problema de nós crescermos financeiramente, não há nenhum problema de nós crescermos nas nossas áreas, desde que a prioridade seja Deus em nossa vida. Que Ele esteja no primeiro lugar em nossa vida. E se você assim fizer, você vai ver o quanto Ele vai te abençoar na sua vida. Não estou dizendo que vai te livrar de todos os problemas, porque vamos ter nossas adversidades, vamos ter as nossas lutas, mas Ele vai estar nos auxiliando em todas elas, abrindo as portas, fechando portas, abrindo outras, fortalecendo nossa fé, quando nós o colocamos como prioridade. Qual é a sua prioridade? Se não for Deus, cuidado. Se não for Deus, muito cuidado. Porque você pode estar aí sofrendo o peso das mãos de Deus nesse momento. Que Deus assim te abençoe, meu querido. Essa semana nós temos os avisos, né? Essa semana nós temos o estudo, quarta-feira, nosso estudo bíblico. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E nós vamos falar sobre o grão de mostarda. E quinta-feira, nossa live de oração. Estamos aqui. Sexta-feira, temos a nossa reunião no WhatsApp de oração. E a gente gostaria de ver a participação dos irmãos lá, né, no nosso grupo, participando da nossa reunião de oração. Os domingos está sendo presencial também, de manhã e à noite. Nós também estamos transmitindo os nossos trabalhos. Então, os irmãos que puderem estar presentes, venham. Não troquem, né, está sendo transmitido, então não vou na igreja. Não faça isso. Se você puder vir, venha para a igreja. Venha congregar. Tá bom? Não fique em casa, não. Em casa é só para aqueles que realmente não puderam estar aqui por causa da idade, né? Do grupo de risco, ou os nossos irmãos que estão longe nos assistindo aí. Mas o pessoal daqui vem para a igreja. Vem adorar a Deus. Tá bom? Irmãos, vamos nos colocar de pé, os irmãos aqui presentes, vamos orar a Deus, encerrando esse momento. Pai querido,
Senhor nosso, te agradecemos, ó Deus, por mais este momento que o Senhor nos concedeu em tua presença. Como é bom poder louvar, adorar o teu nome, ó Deus. Como é bom poder estar aqui juntamente com os irmãos, mesmo que um grupo pequeno. Mas como é bom, Deus, estar na tua casa. Como é bom poder congregar aqui. Como é bom poder ver a face dos irmãos aqui presentes. E em breve, Senhor Deus, com certeza o Senhor dará um fim nessa pandemia. Como bom será voltar, poder cumprimentar, pegar na mão, dar aquele abraço, desejando uma boa noite, uma boa semana, ó Deus. Tem feito falta isso, ó Pai, em nossa vida. Abençoe esse grupo aqui presente, na igreja. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, de vários locais. Abençoe suas famílias. Senhor Deus, nos conceda, Senhor Deus, a sabedoria, a força necessária para termos somente o Senhor como prioridade. O Senhor ensina na Tua palavra que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. E eu creio nisso, ó Deus, eu creio nisso. Que essa seja a crença de cada um aqui presente, de cada um que está nos ouvindo, ó Pai. Que se nós buscarmos o Senhor, temos o Senhor como prioridade, as demais coisas da nossa vida diária, do nosso trabalho, estudos, os afazeres, tudo isso nos será acrescentado. Nos ajude a sermos, ó Deus, crentes dessa forma. Temos o Senhor como prioridade. Leva-nos em paz, nos conceda uma semana abençoada pelo Senhor, ó Deus, e que possamos nos manter firmes e participar das nossas atividades, ó Deus, através da nossa página. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a eterna consolação do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão e minha irmã, aqui nesta noite. E sobre todos os eleitos de Deus espalhados sobre a face da terra. Amém e amém. Amém, irmãos. Queridos, uma boa noite a todos. Que Deus assim nos abençoe. E queremos convidar os irmãos, a participar dos nossos trabalhos aí via internet, através da nossa página lá no Facebook. Bom, que Deus abençoe a todos.